Estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos. Hoje faremos uma aula de exercícios sobre classificação de solos. Então, começando a nossa aula de exercício, eu vou responder aqui o exercício 2 da lista 5, em que tem o seguinte enunciado. Uma amostra de solo foi analisada em laboratório, encontrando-se um limite de liquidez de 34% e um limite de plasticidade de 25%. A granulometria apresentada pelo material encontra-se mostrada na figura seguinte. Diante desses resultados, classifique o solo segundo o Sistema de Classificação Unificado, SUCS, e o Sistema Rodoviário HRB. Fazendo aqui a primeira classificação pela classificação unificada, SUCS, nós temos que o LL do solo é de 34% e o LP é de 25%. Deduzindo o LL pelo LP, nós temos que o IP é de 9%. Outra informação que nós precisamos, gente, é em relação ao percentual que passa pela peneira 200, a peneira que tem um diâmetro de 0,075 milímetros. Se nós olharmos aqui no gráfico, nós vamos encontrar que esse percentual que passa é de aproximadamente 45%. Então, o percentual que passa pela peneira 200 é de 45%. Bem, para classificarmos o solo pela classificação unificada, temos que analisar se o percentual que passa pela peneira 200 é maior do que 50 ou menor do que 50. A granulometria nos dá que o percentual que passa é de 45%, ou seja, menor que 50%. Então, vamos seguir a classificação por essa tabela aqui. Outra coisa que nós temos que analisar, gente, é se o solo tem mais pedregulho do que areia, gravel maior que sand, ou tem mais areia do que pedregulho. Então, gente, o que nós vamos fazer? Vamos plotar no gráfico de granulometria os limites de pedregulho para areia e de areia para silt. O limite, gente, de pedregulho é de 4,8 milímetros. O limite para areia é de 0,05 milímetros. Então, acima de 4,8 nós temos pedregulho, e entre 4,8 e 0,05 nós temos areia. Se nós olharmos aqui os limites, para o diâmetro de 4,8 nós temos 95% que passa, e para o diâmetro de 0,05 nós temos 40% que passa. O que quer dizer, gente? Se pela peneira de 4,8 passou 95%, quer dizer que eu tenho 5% de pedregulho. Logo, dos 95% que passaram, gente, nós temos aqui, no limite inferior, 40% está passando. Então, 40% é silt e argila. Ou seja, a areia, gente, ele vai ficar entre 95% e 40%. Ou seja, nós vamos ter areia, um total de 55% de solo arenoso. Logo, por esses índices, nós vemos que areia é maior do que pedregulho. Nós temos mais areia do que pedregulho nesse solo. Então, seguimos por essa derivação aqui de classificação. O próximo passo é verificar o percentual que passa pela peneira 200. Ora, o percentual que passa é 45%, ou seja, é maior do que 12%. Então, nós seguimos por essa classificação aqui, segundo a carta de plasticidade. O solo podendo ser um SC ou um SM. Olhando a carta de plasticidade, basta plotarmos aqui os valores do LL de 34%, do IP, que é de 9%. A interseção, gente, nos dá esse ponto aí na carta de plasticidade. Se você fizer apenas uma verificação gráfica, você pode notar que esse ponto está bem próximo da linha A. E às vezes você pode ter alguma incerteza se realmente está abaixo da linha A ou está acima da linha A. Como é que você tira essa dúvida? Você pode tirar pela própria equação aqui da linha A, que é a equação do IP. Então, gente, a equação da linha A, o IP ele é igual a 0,73, que multiplica LL menos 20. Se nós jogarmos o valor de 34%,
para o limite de liquidez, nós vamos ter um IP de 10,2. Por que eu joguei esse valor de 34%? Para justamente avaliar, gente, qual o valor aqui do ponto na linha A. Então, nós temos aqui o IP de 9% e o IP da linha A corresponde a 10,2, ou seja, está acima. Se a linha A está acima desse ponto de interseção, isso quer dizer que o solo é um SM ou uma areia argilosa, ou seja, o ponto, né, que nós encontramos está abaixo da linha A. Logicamente, pessoal, essa verificação que eu fiz não é regra, não é necessário fazer sempre esse tipo de verificação. Somente casos duvidosos aí que você realmente não sabe se o ponto ficou acima ou abaixo da linha A, você pode fazer uma verificação dessa para ter mais certezas. Classificação rodoviária, gente, nós temos os mesmos dados, é o mesmo solo. E a classificação rodoviária nos dá os seguintes critérios de classificação. A primeira coisa que nós temos que avaliar é o percentual que passa pela peneira 200, se é menor que 35 ou maior do que 35. O percentual que passa é 45%. Então, seguimos por esses critérios aqui de classificação. O solo aí ele vai poder ser um A4, um A5, um A6 ou um A7. Isso vai ser muito em função da carta de plasticidade representada por esse gráfico que vocês estão vendo. Então, gente, vamos plotar aqui os resultados. O nosso LL é de 34%, o IP é de 9%. Fazendo a interseção, verificamos que o solo é do tipo A4. O próximo exercício, gente, o exercício 4, ele fala o seguinte: para um solo inorgânico, é dada a seguinte análise de grãos. Então, nós temos aí algumas peneiras e o percentual que passa por cada peneira. Desde o limite do pedregulho, que é 4,8 milímetros, até a peneira 200, que é 0,074. Nos dá também, gente, os seguintes dados: o LL de 23% e o LP de 19%. Pede-se para classificar pelo sistema de classificação rodoviário e os termos de classificação unificado, solicitando ainda os nomes e os símbolos dos grupos. Para o sistema de classificação rodoviária, nós temos os dados de granometria, nós temos os dados de consistência. A partir desses dados de consistência, nós calculamos o IP, que é LL menos LP. No caso aí deu 4%. E a partir desses dados, gente, vamos analisar as diretrizes para a classificação rodoviária. Nós temos que verificar se o percentual que passa pela peneira 200 é menor do que 35% ou maior do que 35%. A peneira 200, gente, é 0,074. Então, o percentual passante é de 13%. Logo, seguimos por essa classificação aqui. Percentual que passa pela peneira 200 é menor do que 35. Continuando aqui, gente, o próximo passo é analisar a peneira de 2 milímetros. Então, temos que verificar se pela peneira de 2 milímetros o percentual que passa pela peneira é menor do que 50 ou maior do que 50. Bem, a peneira de 2 milímetros me diz que o percentual passante é de 90%, ou seja, maior do que 50%. Então, seguimos por esses critérios aqui de classificação. O solo aí vai ser um solo A2, podendo ser um solo A24, A25, A26 ou A27. O que vai me definir é os limites de consistências, né? A plotagem do resultado do LL pelo IP nessa carta aqui. Então, gente, analisando aqui o gráfico, o LL é de 23%, o IP é de 4%. Fazendo a interseção, identificamos que o solo é do tipo A24. Pelo sistema de classificação unificado, gente, nós temos os mesmos dados aí. E nós temos esses dois critérios de classificação. Então, temos que ver se o percentual que passa pela peneira 200 é maior do que 50 ou menor do que 50. Verificamos aqui que o percentual que passa é de 13%. Então, seguimos por esse critério de classificação. Nessa tabela, vamos verificar se o solo tem mais pedregulho do que areia ou mais areia do que pedregulho. Analisando aqui as aberturas de peneira, gente, nós vamos verificar o seguinte: o pedregulho
o solo é um solo pedregulhoso quando o diâmetro é maior do que 4,8 milímetros. E ao olharmos aqui a nossa tabela, verificamos que o diâmetro para 4,8 milímetros passou 100% do material. Ou seja, o percentual de pedregulho nesse solo é zero. Então, a grande parte da composição desse material é areia, silt ou argila. Nós não temos nenhum percentual retido pela peneira 4,8 milímetros, então nós não temos pedregulho. Logo, a quantidade de areia vai ser maior do que a quantidade de pedregulho. Analisamos agora a peneira 200. Se o percentual que passa é menor do que 5, ou maior do que 12, ou está entre 5 e 12. O percentual que passa é de 13%. Então, seguimos por esses critérios aqui de classificação pela carta de plasticidade. Analisando aqui a carta de plasticidade, gente, basta nós plotarmos os resultados de consistência do solo. O LL é de 23%, o IP é de 4%. Fazendo a interseção desses resultados, obtemos o seguinte ponto aqui. E aí vocês observam que o ponto ele caiu bem em cima da linha A. O que se faz nesse caso? Bem, o que diz as regras de classificação do solo? Quando o ponto de interseção, gente, está acima da linha A ou sobre a linha A, o solo é classificado como um SC. Somente é classificado como SM quando ele está totalmente abaixo da linha A. Então, gente, o limite aqui da linha A ainda faz parte da classificação superior aqui do solo, ou seja, uma areia argilosa ou um SC. Esse critério também é válido para um pedregulho. Então, se for um GC, um pedregulho argiloso, mesma coisa. Se estiver acima da linha A ou sobre a linha A, seria um GC, abaixo seria um GM. Então, para o nosso exemplo aqui, gente, o solo vai ser classificado como um SC, uma areia argilosa.